Oi, gente, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o porquê que eu comecei a vender doces nas ruas. O vídeo vai ficar um pouco longo e vai ser meio que um bate-papo, porque eu quero pegar um pouco da infância, o processo e aonde eu estou indo agora. Então, caso você queira ouvir enquanto estiver lavando vasilha, faxinando a casa, ou quiser assistir aqui também, fica a seu critério. Só que vai ficar um pouquinho longo, mas vamos lá. Vamos buscar lá na minha infância. Bom, eu sempre quis ter uma empresa. Nunca gostei que ninguém mandasse em mim e tudo mais. Então, eu queria ter uma empresa. Só que, por eu morar no interior, eu moro no interior de Minas, aqui o povo nunca foi de falar muito sobre isso. Sempre foi faculdade, faculdade, faculdade. E eu nunca quis fazer faculdade. Eu queria ter uma empresa. Só que eu não pensava tão a fundo disso, porque ninguém falava e eu não sabia o que fazer para chegar lá. Então eu deixava meio que a vida ir me levando. E eu também, antigamente, eu tinha muita mania de começar tal coisa e não terminar. Eu já vendi pulseirinhas antes, vendi outra coisa, não me lembro agora, não me recordo, mas eu já vendi antes, mas começava e parava. Começava um curso e parava. Por medo de errar, de não conseguir. Então eu ficava naquela. E eu não me preocupava muito, eu meio que deixava a vida me passando, me levando. Eu falava, não, uma hora vai fazer tal coisa, uma hora vai chegar tal coisa. E o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, tudo mais. E chegou numa parte da minha vida que... E eu também, antigamente, eu era mais tímida. Tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas. Chegou uma parte da minha vida que aconteceram algumas coisas e eu resolvi mudar. Falei, não, quero mudar. Só que eu fui muito por impulso também. Porque aí eu comecei vendendo roupas na internet, porém eu não estudei muito a fundo como precificar, como divulgar, eu só fiz. Pensei que seria mais fácil, mas aí parei de novo. Falei, gente, não é assim. E antes também eu já trabalhei em outros lugares, trabalhei em uma loja para outras pessoas, assim. Trabalhei com minha mãe e tudo mais, mas eu via que não era aquilo que eu queria, sabe? Não era. E por morar no interior é muito difícil achar emprego. E quando acha, não é tão bacana. Enfim, aí eu via que não era pra mim. E aí eu tentei as roupas, só que por impulso eu não consegui muito bem e parei. Só que aí eu parei pra analisar. Falei, cara, eu mais velha, né? Já tinha me formado e tudo mais. Comecei ano passado. Falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa. Só que eu sempre tive vontade de morar em cidade grande, né? Ir pra cidade grande. Só que por medo eu também não fui. Medo de errar, de não conseguir chegar lá e não saber andar nas ruas, me perder. Porque aqui nunca precisou de andar de ônibus, de saber tal rua, porque todo mundo conhece todo mundo. E aí, como eu falei, o tempo foi passando. E aí eu despertei. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero fazer faculdade. Eu quero ter algo próprio meu. Eu ser minha própria chefe, né? Mas preciso fazer alguma coisa. Preciso estudar, aprender, fazer algo. Porque eu já tinha feito antes por impulso. E, enfim, tinha visto que não tinha dado certo. Então serviu de aprendizado também. E aí eu comecei a estudar sobre precificação, o que, que eu iria vender. Eu queria vender doce. Porque eu gosto muito. Então, eu gosto de fazer doce também. E aí pesquisei, achei a palha italiana. Que aqui eu queria fazer algo diferente, né? E aqui ninguém conhecia, ninguém fazia nada. Então falei, não é isso, precisa ser fácil, precisa ser gostoso. Aí eu comecei os testes e fazia uma receita e não gostava, fazia outra. Testei bastante. Vi vários vídeos sobre precificação também. E no começo, cara, parecia ser muito difícil mesmo, porque cada pessoa falava uma coisa diferente. Minha cabeça doía, eu chorava, pensava que não ia conseguir. Mas enfim, aí eu aprendi uma forma, descobri uma receita que eu gostava, acabei criando a minha ali, vi um vídeo e outro, fui testando, achei a minha receita. Falei, não é essa. E até o momento eu pensava em vender na escola. Não eu, minha irmã, né, que estuda e tudo mais, porque eu já tinha me formado. Eu falei, não, vou levar, pedir ela pra vender pra mim, né, porque eu sabia que vendia, só que na época que eu estudava, o povo começou a vender, só que logo depois proibiram. Só que quando ela voltou, ela disse que tinha gente vendendo lá e tudo mais. Uma boa pra eu vender pra italiana lá, né, porque eu sei que na escola dá pra ganhar dinheiro. E aí, beleza. Só que eu pensando nisso, fazendo testes e tudo mais, tipo,
pensando muito, nossa, o que eu vou fazer na minha vida? Aqueles momentos bem reflexivos assim mesmo. Chegou uma pessoa da minha família me chamando pra trabalhar pra ele. E aí eu fiquei, nossa, o que eu faço? Porque, né, eu já tinha descobrido a receita, eu tava testando. Eu acho que eu tava até testando no momento que ele chegou. Mexendo lá na panela, né? E aí conversei com ele. Aí ele, não, mas hoje em dia as pessoas fazem duas coisas ao mesmo tempo, trabalhando em dois lugares e tudo mais. Aí eu topei. Comecei a trabalhar pra ele. E continuei, né, com essa ideia dos doces. Aí minha irmã, acho que foi no primeiro dia que eu comecei a trabalhar lá, ou foi os primeiros, não me lembro ao certo. Minha irmã levou pra escola, levou uns 20 e mandou mensagem pra mim dizendo que vendeu tudo. Cara, eu fiquei muito feliz, eu chorei no dia e tudo mais, fiquei muito bem. Falei, nossa, dá pra vender. Aí eu fiz no outro dia e vendia, sabe? Tava dando certo. E olha que ela não saía na escola toda assim, ela ia só numa parte e já vendia pros colegas dela e tudo mais. Falei, caramba, dá certo. E aí eu descobri que ia ter um campeonato de futebol, não entendo muito sobre isso não, que eu não gosto muito não. Mas eu sabia que ia vir gente de fora também. E no dia normal, aqui na cidade em si, eu até vendi alguns dias. Só que eu sei que não dá pra vender tanto. Aqui é meio difícil de vender. E eu fiquei com aquele medo, né? Eu falei, nossa, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Tudo mais. Porque eu tinha que explicar às pessoas como... o que era, né? O que era e tudo mais. E aí eu pensei comigo mesma. Eu falei, olha, se eu for colocar o preço que vale, eu não vou conseguir vender. Porque o povo daqui gosta de colocar preço no trabalho dos outros. Não sei se em outros interiores são assim também, mas aqui era. E é até hoje, né? Então eu falei, não, vou colocar um preço mais baixo, eu não vou ganhar quase nada. Mas pro pessoal conhecer. Depois que conhecer, eu coloco o preço que realmente vai dar pra eu ganhar alguma coisa, né? E beleza. Eu com aquele frio na barriga, aquele medo, sabe? Nossa. Falei, não, mas eu vou. E eu sabia que tava vendendo na escola, já tinha feito os testes, sabia que era bom. Falei, não, eu vou. Aí fica a cara e com a coragem. Tipo, igual eu falei, no passado eu não era de conversar com muitas pessoas. Eu tava começando uma nova versão de mim mesma, né? E aí eu fui, com aquele frio na barriga. Consegui vender. Vendi tudo. Aí no começo eu não levava muitos, porque eu ficava com medo de não conseguir e tudo mais. E com o tempo que eu via que ia dando mais e mais gente nos jogos, eu comecei a fazer mais e mais. Mais e mais. Então sempre eu vendia muito, vendia tudo. Gravando que eu tô feliz. Acabei de vender hoje as 15 palhas que eu tava indo vender, né? Vou até ver se eu vou vender mais hoje, como que vai ser. Mas é isso, gratidão. Gente, eu tô muito feliz. Olha a bacia. Vendi tudo. Tô voltando pra casa agora. Pretendo comprar mais. Mas Deus, gratidão, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Tá todo mundo gostando. Mas tem um ou outro que fala assim, tá caro, não sei o que. Depois que come, gosta. E também, quem não quiser comprar, não compra, né? Mas Deus, muito obrigada, gratidão, Deus. Muito obrigada mesmo. Tô muito feliz. Voltando pra casa agora, sobrou 5. Vendi quase tudo. Não achei que o movimento hoje foi muito bom, não. Cara, Deus é bom demais. Vendi tudo. Tava morrendo de medo de não dar muita gente. Hoje lotou lá. Aí consegui vender as que eu tinha levado. Aí sobrou um pouco lá em casa. Pensei que nem ia dar muita gente. Hoje deu. Não fiz tanto igual eu queria fazer. Então, mas enfim, tá ótimo. Tô feliz. Muito obrigada. Gratidão, Deus. Tô feliz demais. E é isso. A gente faz a nossa parte e Deus faz o resto. Muito obrigada, tô muito feliz. E agora buscar mais pra vender mais. Graças a Deus consegui vender tudo antes do jogo começar. Oi. Eu tô cansada só o pó da rabiola, mas eu consegui vender tudo. Tô lavando a mão aqui. Tô feliz, gratidão, Deus. Vendi, eu acho que eu levei 80 e vendi tudo. Andei bastante hoje, tô bem cansada. Se eu sentar eu durmo, mas tô feliz. Gratidão. Muito obrigada. Aí era uns 3 dias na semana, os finais de semana, né? Se eu não conseguia vender tudo num dia, já que quando acabasse o jogo eu ia fazer mais, ou eu fazia doces a mais, ou eu fazia um pouco a menos, se sobrasse, né? Tipo, sobrava muito pouco e quando sobrava, porque na maioria das vezes eu vendia tudo. E aí eu comecei a perceber isso. Falei, não,
e vou fazer. E, tipo, todas as vezes, até hoje, que eu vou vender, dá aquele frio na barriga, aquele medo, como se fosse a primeira vez. E eu não sei se isso vai passar algum dia, mas eu sinto isso. Mas eu ia com a cara e com a coragem mesmo. E aquela insegurança, sabe? Tipo, medo de não conseguir vender tudo, perder produto. Será que eu vou conseguir? Aquele medo bobo que a gente tem aqui, mas eu mesma tinha, né? E fui, consegui vender. Eu fui num lugar ao lado que também tava tendo jogo ano passado. Antes do jogo começar, eu já tinha vendido todos. Eu tinha vendido. Levei umas 2 vasilhas, deve que tinha uns 60 doces, 60 palhas italianas. Por aí eu vendi tudo. E eu vi, caramba, realmente tô conseguindo. E eu fazia praticamente sozinha. Teve um dia ou outro que minha mãe me ajudava, porque eu tava trabalhando nesse lugar que eu trabalho até hoje, inclusive, e fazendo doces. Só que, quando acabava o jogo, eu ia vir pra casa, já preparava tudo pra poder começar os doces. Então eu tava terminando muito tarde e tendo que trabalhar cedo nesse lugar. E aí eu chegava do serviço, desse fixo, né, digamos assim. Aí eu tinha que comer rapidinho tudo e ficar a tarde e noite toda fazendo doce. Então tava sendo mais cansativo, sabe? E aí beleza. Aí quando eu ficava até tarde assim, às vezes minha mãe me ajudava, mas a maior parte era eu mesma. Mas enfim, foi 1 mês e meio de muita correria, do cansaço, mas consegui. Só que o jogo acabou. Eu tentei vender outras vezes aqui na minha cidade, só que era muito difícil, não tava dando certo. Parei. Aí eu fiquei com esse emprego que eu tô até hoje, né? Fiquei nele. Aí quando apareceu oportunidades eu vendia, mas foi mais nesse jogo mesmo que eu consegui vender bastante, né? Nesses jogos, na verdade. E aí beleza. Fui, parei. Aí esse ano eu fiquei sabendo que ia ter de novo. Falei, nossa, que coisa boa, porque ano passado eu tinha vendido bem. Não tinha muita comparação, não. Mas eu tinha vendido bem. E aí, beleza. E inclusive, e ano passado que eu comecei, uma coisa que foi boa é eu não ter pesquisado o preço das coisas. Porque se eu tivesse pesquisado, eu teria parado por medo. Não vou conseguir vender, isso, aquilo. E ainda bem que eu não fiz isso. Eu precifiquei da forma certa, né? E fui. No começo eu coloquei um pouco menos para o povo conhecer, mas eu vi que o povo tava gostando, eu coloquei o preço justo. No começo, um ou outro ficou, mas o que você tá colocando? Encareceu, não sei o que, não vou comprar, brará, vererê. Eu fiquei com aquele medo, mas no final eu consegui vender. E vendia sempre, sabe? Vendia sempre. Às vezes o pessoal dava até um pouco a mais, via que eu tava realmente me esforçando e dava um pouco a mais. Beleza. Aí esse ano eu falei, nossa, que legal, vou fazer de novo. Só que não foi igual ao ano passado. Eu não sei se ano passado foi intermunicipal, alguma coisa assim. Que era cidades de fora que vinham pra cá, comunidade. Então vinha muita gente. Esse ano não era assim. Era mais jogos daqui mesmo, sabe? E eu não sabia disso. Então eu cheguei lá, aí tinha pouca gente demais. Era só gente daqui. E, pera aí, ó o ônibus. O caminhão. Passou. Passou sim, ele tá indo. Então, eu vi que era só o pessoal daqui. O pessoal daqui parece que não gosta de ajudar, tipo, gosta de colocar preço no trabalho dos outros. Até me desculpa se alguém da minha cidade esteja vendo, mas é verdade, né? Vamos. E não é só comigo, tipo, é qualquer pessoa, mas eu tô falando da minha experiência, né? E aí tentei vender alguns dias e eu via que não dava muita gente, o que dava, quase ninguém comprava, sabe? Falei, nossa, será que eu não vou conseguir vender mais? E fiquei pensando comigo mesma. Aí tava tendo, nessa mesma época, tava tendo jogos nesse lugar que eu vendi ano passado e que antes do jogo começar eu tinha vendido tudo. Falei, não, vou levar lá. Levei a mesma coisa. E lá é diferente, por mais que é um do lado do outro, e lá é bem menor do que aqui, eu consegui vender assim, rápido. E aí eu falei, nossa, sempre quando eu tiver van daqui pra lá, né, que os jogadores iam pra lá nessa van, eu vou ir. Já que não tá dando na minha cidade, eu vou vender aqui. E aí foi, beleza, comecei a fazer isso. Aí nos outros dias eu vendi também, não antes do jogo começar, mas eu consegui vender antes do jogo terminar tudo. Então vendi rápido, sabe? Aí comecei a ir lá, só que, tipo, não era sempre, todo final de semana, e não era 3 vezes igual ano passado, era uma vez, no máximo 2. E não era, sabe, tão frequente. Aí eu já tava namorando, né? Ano passado eu não tava. E aí me chamou um dia pra ir de moto. Só que é estrada de chão mesmo.
falei, meu Deus do céu. Aí foi, arriscamos. E a gente foi e deu certo. Eu vendi lá também. Eu acho que não era já o gosto daqui de Veredinha, onde eu moro. Não era daqui. E aí, mas enfim, consegui vender. Aí sempre quando dava, não era todas as vezes não, mas quando dava eu ia de van, quando dava eu ia de moto, não era sempre. Mas quando eu ia, eu vendia muito bem, em comparação ao que era aqui, né? E aí foi isso. Aí parou os jogos, né, de novo, acabou. Aconteceu algumas coisas também que, quando acabou aqui, beleza. Tava tendo jogos nesse lugar ainda. Porém, aconteceu uns imprevistos e tudo mais, eu tive que dar uma pausa e não dá pra vender. Só que eu fui em outras cidades também e tudo mais, testei e eu vi que outros lugares davam pra vender, sabe? E eu conversando bem com meu namorado e tudo mais, a gente resolveu vender nesses lugares sempre que darem. Começar a trabalhar disso mesmo. E, enfim, eu consegui uma oportunidade muito boa de um lugar, porque antigamente. Olha o barulho de novo. Gente, ignora o barulho, mas antigamente, esse ano, eu fazia na cozinha de casa mesmo. Só que nesse ano minha irmã começou a vender doces também. E antes eu tinha que sempre organizei, né? Organizar a cozinha e tudo mais, antes de começar os doces e tudo mais. Só que esse ano, além da minha mãe estar mexendo, a minha irmã estava mexendo, e eu também estava fabricando, né, os doces. Então, tava um trabalho bem a mais, sabe? Bastante. Falei, caramba, nossa, muito difícil, tô perdendo muito tempo só pra organizar tudo, bem mais tempo, sabe? Falei, gente, o que eu faço? Aí eu consegui esse lugar, uma oportunidade muito boa, só que também precisava de uma reforma. Inclusive, a gente tem reforma ainda, né? Tá quase acabando, mas eu vou trazer o vídeo aqui no canal pra vocês verem o processo. Provavelmente vou trazer meu namorado também pra conversar sobre isso. Mas eu consegui esse lugar. E aí a gente vai começar a trabalhar por lá, né? Fabricar por lá e tudo mais. E vai ser uma nova fase. Então é isso, eu contei da minha infância, como eu era, a mentalidade que eu tinha e tudo mais. Contei o processo que eu consegui vender. Teve dias, ano passado e esse ano, que não foram tão bacanas. Eu posso contar em outros vídeos experiências que não foram tão bacanas, mas serviram de aprendizados. Teve muitos dias que foram bons também, que eu consegui vender tudo, que, enfim, eu posso falar sobre isso também. E caso alguém esteja assistindo e pensa em começar esse processo, essa fase de vender nas ruas, gente, vale a pena. Tem que ter mentalidade, tem que saber estudar certinho pra não trabalhar de graça. Não é tão fácil assim, igual o povo da internet fala que, nossa, em um dia eu consegui 500 reais. Não sei cidade grande como é, mas no interior não é tão bem assim. Não é todos os dias. Tem que saber estudar mesmo. Mas, sabe, é dias e dias. Claro que tem dias muito bons, mas, enfim, não é aquela coisa toda e não é, sei lá, faturei 500, 400 reais de lucro e tudo meu. Não é assim que funciona, gente. É mais coisa por trás. Mas enfim, vale a pena também, vale a pena. E só que não é fácil, igual eu falei, não é fácil, mas vale a pena. E é isso, eu tô indo pra essa nova fase, esse novo processo, eu espero que dê tudo certo. Eu quero começar a gravar mais vídeos pra aqui, pro YouTube, né, postar aqui. E caso alguém queira começar ou esteja nesse processo também, que acompanhe aqui o canal, espero que gostem, que a gente converse. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.